Ok, guys, vamos falar aqui então na aula 16, Lexicon 4, in context. Ok? Ok, guys, exercise number 1 from assimilação. Match the columns associating some basic human emotions with their meanings in Portuguese. We have some words here. Number 1, sadness. Number 2, fear. Number 3, disgust. And number 4, anger. All right. So in the other column we have the translation in Portuguese: medo, nojo, raiva, and tristeza. I believe the first one, number one, sadness, is the one that you will easily recognize. Sad, the root of the word, a raiz da palavra, sad, triste. When we use this prefix, the suffix ness, a gente transforma esse triste em tristeza. Então, sadness is tristeza. Very good. Number 2, fear. Scared, fear, afraid of. Synonyms. Yeah, fear is related to medo. Disgust, when you don't like something, you feel disgusted, or you don't really want to. Imagine about food, for example. You don't want to eat because it doesn't look very nice. So the word disgust means nojo. And the last one, of course, anger, is raiva. Okay. We have that word angry, né? Que é bravo. Yes. So angry. All right. The correct sequence then, from top to bottom, is, né, de cima para baixo, do topo para baixo, is of course letter E. Ok? Alright, exercise number 2. Os verbos que melhor correspondem aos substantivos ou adjetivos abaixo. Então, lista de 1 a 5 são verbos e ou substantivos. Fright, number 1. Number 2, load. Number 3, low. Number 4, high. And number 5, reach. Okay, so for fright, we have the verb frighten. Yes, that's the best one for the verb frighten. Load, e tanto o verbo quanto o adjetivo, a palavra se mantém. Yes, então load is load. Verbo low, quando a gente transforma ele em adjetivo, né, comparativo, ou perdão, quando a gente pega o adjetivo e associa ele com o verbo, to lower, quer dizer, reduzir, então a gente usa ele como se fosse um adjetivo comparativo com o ER, mas ele é, na verdade, um verbo. To lower quer dizer baixar ou abaixar algo. Ok? High é a mesma escrita do fright, né? Na questão do verbo, então height é heighten. E reach, tanto a escrita como substantivo ou como verbo, é da mesma forma. So, letter C is the answer. Okay? Next one, please. Okay, exercise number 4. Read the text below and answer the question. The title of this exercise is Bleed, Immigration, Abandoned Portuguese Villages Lose Hope of Surviving. Ok, let's get started. Eu vou lendo o texto, né, vamos acompanhando alguns vocabulários, daí na sequência a gente já vai trabalhando alguns desses vocabulários para a gente ir interpretando o texto. There are no shops. A grocery truck comes once a week, and elderly residents taxi pool to see a doctor miles away. Então, olha lá.
ele começa falando o texto de uma forma negativa, dizendo que não há lojas e o caminhão de verduras e frutas vem uma vez por semana nesse local e, além disso, os residentes idosos eles têm que pegar caronas para ver o médico milhas de distância. Então, é uma situação de isolamento ali naquela village, né? This place will get overgrown with woods for wildfires to burn. That's what will happen. My daughters won't come to live here, so my land will disappear. Então aqui, ó, o senhor Antônio Gonçalves Fontes, que tem 62 anos, ele acha que esse lugar onde eles moram vai ser uma floresta, né? Porque vai estar espalhado ali um monte de árvores, né? E também por causa disso pode ser que esteja no meio de um incêndio ou tudo seja queimado, né? Isso que vai acontecer, ele diz. E evidentemente, né? No profundo pensamento do senhor Antônio é que a vila irá desaparecer. Continuando lá, né, o nome dessa vila é Agrações, né? Youngest Residents of Agrações, né? Mais jovens residentes de Agrações. Aí eu presumo que seja Agrações, né? Ou Agracões sem o tio, né? Mas deve ser Agrações. Mass immigration to wealthier countries like France and Switzerland, high unemployment and poorly paid local jobs combined with failing birth rates have caused some parishes like Loivos, which encompasses Agrações, to lose about 3/4 of their population in the past few decades. Então, uma evasão, quer dizer, uma imigração massiva para países mais ricos, né, como França e Suíça, falta de trabalho, né, ou trabalhos com salário muito baixo, né, mal pagos, e também, né, o que acontece muito na sociedade, várias sociedades, em todas as sociedades, é o número de nascimentos, quer dizer, as pessoas estão tendo menos filhos, consequentemente, os povoados vão ficando menores, né? Essa combinação faz com que, né, esses lugares acabem diminuindo, né? E no caso aqui do Agrações, perdeu mais ou menos about 3/4 da sua população nas últimas décadas. Então, continuando lá, the remote transmontane region of Western Europe's poorest country near the Spanish border is one of the worst affected. Então, eles falam ali, né, as remotas montanhas transmontanes, as regiões transmontanhosas do oeste da Europa, né? Então, dizem of Western Europe's poorest country, dos países mais pobres do oeste europeu, né? Aqueles que fazem fronteira ali com a Espanha, são aqueles que mais são afetados ou são afetados da pior maneira. As the population dwindled, quer dizer, reduziu, diminuiu, schools and medical outposts have been shut down. Então, as escolas e locais, né, médicos lá, hospitais ou um posto médico fecharam, causing a vicious circle of ever greater abandonment. Quer dizer, por causa disso, evidentemente, vai se abandonando cada vez mais. Então, esse é um texto aqui, tirado de uma fonte chamada Reuters, muito legal,
para ser estudada. Então vamos lá. Number 4. Aqui o Pedro Paraná. The expression from the text as the population has dwindled means that. So, as the population has dwindled means that. Então a gente viu que a palavra dwindle é diminuir, reduzir. Então, se a gente fizer uma análise ali das opções, a gente tem que ir naquela que vai dizer que algo está reduzindo, diminuindo. Vamos ver ali, vamos ver na opção A. Villagers have refrained from buying goods in the village stores. Nesse contexto aqui, refrained quer dizer não fazer tal coisa, né? Então eles decidiram não comprar produtos das lojas daquele lugar, né? Daquele povoado. Então, claro que não, eles se obrigaram a comprar em outro, ou né, devem se obrigar a comprar em outro lugar, porque lá não há shops. B. People from these villages have refused to communicate with other people, né? Aquelas que a gente risca assim e não nem chega perto dela, né? As pessoas desse povoado decidiram recusar se comunicar com outras pessoas. Não, nada a ver. C. Inhabitants who live in these two villages have become gradually smaller. Quando a gente fala ali gradually smaller, quer dizer gradualmente reduzida, né, ou diminuindo, eu acho que faz muito sentido, porque isso não acontece né, de um dia para a noite, isso vai acontecendo conforme o passar do tempo, e é o que o texto fala ali. E agressões, por exemplo, né, já reduziu em 3/4 a sua população nas últimas décadas, ou nas últimas poucas décadas, quer dizer, foi gradualmente reduzindo esse número. Então, of course, my horse, letra C é a opção correta. Ok? Se quiser dar uma lida nas outras, pessoal, para conferir, né, eu vou fazer a próxima questão. Alright, let's move on. Alright, let's keep going then. Nessa aqui eu não vou ler o texto, a gente vai direto à questão, porque é uma questão específica sobre um determinado vocabulário, que é aquela palavra ancient. In the sentence, stories of these scary creatures date back to ancient Babylonia. The word ancient means. Então a gente está atrás do significado da palavra ancient. Letra A, dangerous. Não é perigoso. Ancient não é perigoso. Ancient tem relação com algo que é antigo. Então, não é perigoso. Letra A. B. Peaceful. Algo calmo, tranquilo, sereno. Não, ancient não representa isso. Letra C. Festive. Algo que é festivo, que celebra algo. Não, ancient não é. Elitist. Elitist não é algo relacionado a elitista, quer dizer, a pessoa que é snobbish, quer dizer, nariz empinado. E letra E, old. Old, velho, antigo, ancient. Então, nossa resposta é letra E. Very good. Ok, guys, a próxima questão é a tirinha, que serve de base para esta questão número 7. Ok, let's read the cartoon. Good morning, boys and girls. I love you just the way you are. Esse é um apresentador de TV, que a gente vai ver que é o Uncle Roy ali falando. Everybody loves Uncle Roy. E o Garfield falando, né? Ou pensando, usando o pensamento. A gente conhece que o Garfield pelo seu pensamento, né? You are kind, thoughtful, obedient and considerate. Not to mention intelligent, witty and charming. Isso tudo o Uncle Roy falando, né? Elogiando as pessoas, falando que elas são gentis,
né, que pensam, né, antes de agir, que são obedientes, que são atenciosos, inteligentes, witty, espirituosos e charming, charmosos. E aí o Garfield vem com aquela pitadinha de sarcasmo dizendo: "We all know Uncle Roy is a liar, but we don't care." Né? Nós todos sabemos que o tio Roy é um mentiroso, mas a gente não quer nem saber, né? Não se importa. Então, tá aí a tirinha. Vamos para a questão número 7. Qual dos adjetivos abaixo não é mencionado pelo apresentador de TV? Então vamos lá na sequência. A charming. Oh, sorry. Charmoso. Então nós temos lá charming. Letra B, espirituoso, que eu falei que era witty. Letra C, atencioso, é aquela pessoa que considera os outros, considera a atenção, né? Então, considerate. Letra D, gentil, aquela palavra kind, ali no segundo frame também fala, que fala, a tradução, né, dessa palavra, kind, gentil. E organizado. Organizado é a única palavra que não aparece, porque seria organized, né? Tem várias outras sinônimos que a gente pode usar com organizado e ela não está ali no texto. Então, essa é a questão que devemos marcar. Número 8. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. That milk will leave on the carpet. Nós estamos pensando que o milk, né, alguém virou esse leite, né, o milk, e vai deixar uma marca no carpete. Então, letra A é wound. Wound a gente viu em alguma aula relacionada à área médica que significava ferida. Letra B, eu vou pular. Letra C, remark. Remark, essa palavrinha remark, quer dizer observar, notar, né? Então também não tem a mesma ideia. Notice, notar, né, algo que aconteceu, observar também na mesma linha de pensamento ali da remark. Letra E, color, colorir. Ok, então voltando ali a letra B, stain faz relação com algo que deixa manchado, uma marca, né? Então o leite, the milk will leave a stain, a marca, uma mancha no carpete. So that's the answer. Number 9. A descrição do experimento a seguir refere-se a que tipo de média? Isso aqui já não faz referência mais ao cartoon, ok? É outra questão. Número 9. A descrição do experimento a seguir refere-se a que tipo de medida. Desculpa, falei média, medida. Então vamos lá. If the thickness of a sheet of paper is measured with a micrometer screw gauge, the pressure exerted by the jaws of the gouge squashes the paper and so reduces its thickness. É um texto aqui com um monte de palavrinhas, mas a gente tá atrás daquela que tá marcada ali, que tá em negrito, em bold, ok? Que é thickness. Então vamos lá. A palavrinha thickness é letra A. Tem as opções comprimento, B, largura, C, espessura, D, densidade e E, peso. Então, quando a gente pensa em thickness, algo que é thick, espesso ou grosso, né? Então, o prefixo ness dá a ideia de que eu falei que era espesso, espessura. Então, a resposta aqui é letra C. Ok? Okidoki, let's move on. Ok, guys. O texto a seguir serve de base para as questões 12 e 13, as questões que iremos ver agora. Do you want to live forever? Se quer viver para sempre. Então, esse é o título. Vamos lá. So much for eternal youth. Most
Respondents to our latest global survey are just fine with their limits. Shelf life here on Earth. Então, essa primeira parte aqui fala sobre... começa ali dizendo, muito para uma juventude eterna. Então, muitos dos que participaram, né, os que responderam à pesquisa, survey, que é aquela palavrinha ali, are just fine, quer dizer, estão ok com o tempo de vida na Terra. Então é o que fala essa primeira parte. Not even the younger crowd consistently chooses immortality. Olha só. Então, falando ali dos jovens, dos mais jovens, do público mais jovem, mesmo eles não escolhem a imortalidade. In fact, more than 50% of those 45 and under in 7 countries, including the United States, report that they don't want to live forever. Então, olha só, mais de 50%, né, das pessoas acima de 45 ou abaixo de 45 em 7 países, incluindo os Estados Unidos, reportaram que não querem viver para sempre. Agora, nosso país, os brasileiros, Brazilian youth buck the trend, with 74% preferring no expiration date. Olha só, quer dizer, os brasileiros fugiram à regra, né? Então diz ali 74% prefere que não tenhamos uma data de vencimento, no expiration date. 2 surprises. In the Philippines, everyone over 45 wants to live everlasting. And in China, not a single older survey taker does. Olha só, 2 surpresas aqui. Nas Filipinas, todos que responderam acima de 45 anos querem uma vida sem fim. E na China, nenhuma pessoa mais velha entrevistada, né, aquele que fez a survey taker, quer. Quer dizer, desses pessoas acima de 45 anos, na China ninguém quer. Not a single older survey taker. Quer dizer, interessante, 2 surprises aqui. See the complete findings at readersdigest.com/wordquestions, ok? Então, interessante esse texto. Vamos à questão número 12. Em relação às informações do texto, é correto afirmar. Letra A. No mundo, a maioria das pessoas respondentes prefere um tempo de vida limitado. Então, olha só. Letra A diz que a maioria das pessoas prefere um tempo limitado. Que a gente viu ali, nós brasileiros não queremos morrer nunca, né? Então, errado. Letra B. Nos Estados Unidos, dentre os respondentes, as pessoas que participaram da pesquisa, mais da metade das pessoas com menos de 45 anos afirma querer ser imortal. Na verdade, é o contrário, né? Então, eles dizem ali na 7ª linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª linha, report that they don't want to live forever. Então, eles reportaram que eles não querem viver para sempre. Então, eles não querem ser imortal. Letra C. No Brasil, a maioria dos jovens respondentes afirmou querer viver para sempre. Yes, 74%. Então, a gente sabe que a letra C é a nossa opção correta e se confere as outras na sequência aí. Beleza? Next one. Dando sequência ao mesmo texto, questão de número 13. A coluna da esquerda apresenta vocabulários ou expressões do texto
e a da direita, vocábulos e expressões que podem substituí-lo sem alterar o sentido. Então, nós temos aqui, né, questões que são sinônimos, né, que vão substituir sem alterar o sentido. Beleza? Número 1, in fact, na linha 4, né, in fact, more than 50%. É a mesma coisa que a gente falar essa palavrinha aqui, né, actually, né. Número 2, everyone, na linha número 9, né, conta ali, everyone. Over 45, né? Eu não marquei no texto anterior, eu vou marcar isso aqui, ó. Everyone, né? O in fact está lá na questão anterior. Everyone over 45 wants life everlasting. Então, estou falando de everyone, é a mesma coisa que dizer everybody. Over, line number 9, é a sequência do everyone, é over. Então, over quer dizer além de, over, more than. E the last one, most, lá no início do texto. Opa, eu não marquei o over, o more than. Oh, desculpa, na linha 9 eu marquei sim, tá ali. Tá, beleza. Most, lá na primeira linha. Most respondents, quer dizer, a maioria deles, né? Então, the majority, quer dizer, a maioria. Então, é esta aqui. Então, se a gente verificar a sequência ali, seria 3, 3, 1, 4 and 2. Letra A é a questão correta. Ok, guys, let's move on. Ok, guys, question number 14. Assinale a alternativa que apresenta a tradução correta para at most. No texto abaixo, né? The oldest language tree so far reconstructed, that of the Indo-European family, which includes English, goes back 90,000 years at most. Quando eu uso essa preposição at na frente de most, eu estou dizendo que no mínimo, no máximo, at most, né? Lembra que o most representa grande quantidade, a maioria, né, em alguns casos, né? Most people, a maioria das pessoas, quer dizer, tem uma ideia de coisa maior, né? De um número maior. Então, aqui nós temos essa palavrinha at most, no máximo. Não é na maior parte, poderia confundir, né? É no máximo. Então, essa língua Indo-European Family, né? Ela vai até no máximo, ele está dizendo ali no texto, 9.000 anos. Ok? Number 15. Television has often been an object of despise and mistrust, and has been considered guilty of preventing children from doing their homework. Então, as palavrinhas despise and mistrust significam. Veja, despise é mais difícil de interpretá-la, de traduzi-la, porque ela é um pouco mais formal, né? Mistrust, a gente tem uma referência ali que é a palavra trust, né? Que vem da origem confiar. Mistrust é o oposto, né? Então, você vai desconfiar, né? Então, temos algumas opções aqui, né? Letra A, nós temos a palavra desconfiança. Na letra C, nós temos a palavra desconfiança. Uma das duas, evidentemente, é a opção correta. Na letra A, então, vamos estudar a palavra despise. Né? Despise, despistamento, está dizendo no A. Nós estamos falando aqui que a televisão tem sido um objeto de algo negativo, evidentemente, porque nós estamos falando em mistrust, desconfiança, despise, por ser uma palavra, uma ligação com and ali, né? Esse conector, né? Ele dá uma ideia de adição, quer dizer, duas ideias negativas
Só pode ser, então despise tem que representar algo negativo. And has been considered guilty, tem que ser considerada culpada, de preventing children from doing their homework. Né? Acaba distraindo as crianças, fazendo com que elas não façam seus homework, suas tarefas de casa. Então, a palavra correta aqui é a letra C. Então, despise é desdém. E mistrust pode ser desprezo ou desconfiança. Então, a questão certa aqui, letra C. 16. No fragmento do texto, areas that processes sensory information are some of the first to develop fully. A palavra em destaque, quer dizer, essa palavrinha fully, pode ser substituída por... Então, nós temos instantly na letra A. Fully vem de... né, tem a origem de full, completo. Né? Quer dizer, algo que está dentro do completo. Né? Eu não vou falar a palavra ali, senão eu vou dar a resposta. Então, ele está dentro do completo. Né? Algo que é completo, que não precisa de mais nada. Não é instantly, porque instantly é instantaneamente. Então, não. Partially é parcial. E letra C, totally, totalmente. Totalmente quer dizer completo, completamente. Letra D, immediately, imediatamente quer dizer completo. Não, então a gente já sabe a resposta, que é a letra C. 17. Indica a alternativa que expressa o mesmo sentido da expressão destacada na sentença. Então nós temos aqui: they foresee a day when high altitude glacier sky areas will be the only ones to stay open. They foresee. O que seria esse foresee? É uma palavra interessante. A gente tem algumas palavras que têm esse mesmo significado da palavra foresee, né? Vamos pensar no final, né? No sufixo, se eu posso dizer assim, né? No finalzinho ali da palavra see, que é o verbo ver, né? Quando você foresee algo, é a mesma coisa que eu estiver dizendo, né? Que eu pensar em predict, que é prever algo. Então, they foresee a day, eles preveem um dia quando, né? Tem essa ideia de prever, né? Outras palavras que significam foresee, mas em outros contextos que a gente pode usar, por exemplo, a própria palavra predict, que é a resposta, né? Outra palavra é forecast, que aí é o for, né? Mais a palavra cast, que é prever, a previsão do tempo, né? Então, estou prevendo algo relacionado ao tempo. Então, essas palavrinhas têm a ideia de prever algo. They foresee a day. Eles preveem, né? Eles imaginam, né? Esse dia quando alguma coisa vai acontecer. Então, ok? Alright, guys. Thank you so much. And I'll see you when I see you.